A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Denis Pereira Oficial. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer tê-los aqui semanalmente para juntos prepararmos as próximas lições da EBD. Aqui no canal você encontra conteúdo para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é importante que todo o departamento da EBD da sua igreja conheça aqui o nosso canal, tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, para que juntos a gente possa preparar mais esta aula da Escola Dominical. Se você me acompanha já há algum tempo, muito obrigado por sua audiência. Se você está chegando agora, conhecendo o canal agora, muito obrigado também. E fique atento, porque tem muita coisa chegando por aí para abençoar a sua vida e o seu ministério como professor da Escola Dominical, como mestre, como ensinador. Inclusive, o nosso curso para professores da Escola Dominical está saindo do forno. Fique atento, ele já estará disponível aí nos próximos dias para ajudar você neste brilhante ministério do ensino. Eu sou apaixonado por ensinar, você é? Então coloca aqui na descrição, no comentário, coloca assim a hashtag eu quero, para eu saber que você se interessa em aperfeiçoar o ministério de ensino que Deus lhe confiou. Pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. A falta que o líder faz é o título aqui da nossa aula da lição 5 na classe dos jovens, tá? O texto em destaque está aí na tela para vocês em Juízes 21 e 25. Naqueles dias, porém, não havia rei. Rei aqui entenda-se por uma liderança, um líder. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Deus levanta pessoas em tempos diferentes para conduzir o seu povo, e a ausência de um líder pode trazer sérios prejuízos, tá bom? Então a gente tem sempre que estar atento, entender que as lideranças é Deus que levanta, Deus coloca líderes sobre o seu povo para guiar o seu povo, tá bom? Olha, a imagem não tá tão boa quanto eu gostaria, por isso que é importante esse curso que eu vou ministrar aos irmãos nos próximos dias, que eu vou encaminhar, oferecer aos irmãos, me ajudará nessa melhoria na minha estrutura, tá bom? Eu sonho um dia ter um escritório para receber os irmãos também, para ministrar cursos presenciais. Você pode, inclusive, marcar aí um curso para professores de escola dominical na sua igreja. Será um prazer ministrar aí em loco, mas eu sonho ter um escritório para receber os irmãos, a gente tomar um cafezinho, enfim, tá bom? E, então, adquira o curso quando for lançado aí, por favor. O livro de Juízes oferece um registro importante de um longo período na história de Israel. No livro dos Juízes, tem algo que me chama muita atenção e me preocupa demais, tá? Me preocupa demais, tá? Que é o que está escrito em Juízes 2 e 10. E depois que Josué morre, né? E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais. Que geração? Que saiu do Egito e viu todas aquelas coisas lá. E se levantou outra geração depois deles que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. Nosso grande desafio é ajudar a nossa geração a conhecer o Senhor, tá? Eu costumo dizer que nós estamos numa transição de gerações e, portanto, nós precisamos ser uma ponte para esta geração, tá? Deixa eu só anotar aqui algo aqui. Líder precisa construir pontes, liderar. Eu estou terminando um curso para líderes também, tá? Vai ter um monte de curso aqui, irmão, para você fazer no conforto da sua casa. Olha só, então, o livro de Juízes eu chamo de uma gangorra espiritual, tá? Por que gangorra espiritual? Porque nós temos Deus levantando pessoas para ajudar o seu povo. Quando esses líderes morriam, o povo se voltava para a idolatria, aí eles clamavam ao Senhor de novo, Deus enviava. Então, você vai ver diversas vezes, o povo se desviava do Senhor, clamava ao Senhor, Deus enviava uma pessoa para julgá-los e para libertá-los da opressão de outras nações, midianitas, filisteus, amalequitas, amonitas, enfim, aquele povo ruim que havia ali na região.
Mas quando esse juiz morria, o povo se voltava de novo para a apostasia, para a idolatria. Aí eles ficavam, Deus permitia que eles fossem oprimidos pelos inimigos de novo, até que eles clamavam ao Senhor, Deus mandava um juiz. Então, o livro de Juízes, ele tem aí essa gangorra espiritual, tá? Aí nós temos a liderança dos juízes. Nós temos aí Otniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefité, Ibsã, Elon, Abidom e Sansão. Eli e Samuel fazem parte do grupo de juízes, mas não tem nenhum, os seus feitos não estão registrados nos livros de juízes, tá? Eli a gente só sabe porque ele aparece ali no início do livro de 1 Samuel. Qual que era o contexto, tá? O contexto, eles atuaram por aproximadamente 410 anos, sempre nessa gangorra, tá? Qual que era o contexto? Eles atuaram em um período que pode ser bem compreendido e bem definido pelas seguintes expressões: não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Estas declarações revelam um povo sem a presença de um líder permanente e que, em função disso, acreditava que era livre para fazer o que bem desejasse. Então, o líder, ele indica uma direção, o líder, ele indica um caminho, um líder, ele é uma referência para as pessoas. Então, nós precisamos de líderes em todas as áreas da nossa vida. Inclusive, nós vivemos atualmente uma crise de liderança, tá? Ou uma crise de ausência de líderes. Falta pessoas que queiram liderar. E eu vou alfinetada gospel. Tem muita gente que até quer ocupar uma posição. Ele até quer ocupar um cargo, mas não quer liderar. Liderar é mais que ocupar um cargo. Aliás, os maiores líderes sequer têm títulos de líderes, porque liderar é inspirar, liderar é influenciar. Agora, pior do que não ter um cargo de liderança é estar em posição de liderança e não liderar. Aí é para acabar mesmo, tá certo? Então, o líder, ele é uma referência, uma influência. Sem a liderança, uma boa liderança, líderes guiados por Deus, o povo faz o que quer, tá? E aí, novamente, a gente pode alfinetar dizendo que tão ruim quanto a ausência de um líder é a presença de um líder que não lidera, é a presença de um líder que não exerce sua liderança. Bom, tópico 2 aqui, se você não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo e deixe o seu comentário, que é importante para nós. Fique atento, nos próximos dias vocês terão acesso a um curso para professores da escola dominical, como dar uma aula, estratégias de aprendizado, como criar uma sala de aula convidativa, tá certo? Elementos ali para você levar para a tua sala de aula, ideias, dicas, sugestões, como usar as redes sociais, como descobrir e ativar o seu chamado, sabe, para você entrar na sala de aula convicto de que foi chamado para ensinar, é muito mais. Fique atento, em breve a gente envia aqui para os irmãos. Tópico 2, a falta de um líder. Sabemos que liderar é o mesmo que conduzir pessoas, orientando-as nas mais diferentes situações da vida. O que é liderar? Conduzir pessoas. Tal conceito mostra que a liderança é essencial para o sucesso de um empreendimento e o bem-estar da sociedade. Todo grupo social sem liderança está fadado ao desastre. Lembra, Jesus viu uma multidão e se compadeceu porque elas andavam como ovelhas que não tinham pastor. Tá? Então, é muito interessante que a gente preste atenção sobre a necessidade da presença de um líder, de alguém que oriente, que guie
as pessoas, não é? Então, as pessoas sem liderança, elas caminham sem direção, sem alvo, sem foco, tá? Quais são as consequências para o povo de Deus quando há falta de uma liderança estabelecida por ele? Bom, podemos olhar aí pelo conceito aqui dentro desta aula, aqui dentro do povo de Israel, não é? Que as consequências é que o povo começa a caminhar sem direção, como se fosse um barco à deriva. Passa a ter a ideia errônea que podem fazer aquilo que querem, prejudicando a si próprio, a nação e todos. E também um grupo social, uma igreja, um departamento sem liderança fica vulnerável aos ataques do inimigo. Veja que todas as vezes que aquele juiz que julgava o povo e que defendia o povo morria, havia uma lacuna de liderança. E aqui a gente tem algo a observar dentro do livro de Juízes, é que nenhum destes juízes treinou sucessores, tá? Então nenhum dos juízes treinou sucessores. Por isso que eu fiz aquela frase: se você não está treinando ninguém para suceder a sua liderança, você não está liderando. A liderança não pode acabar em você. A liderança, a igreja, a escola dominical, a sua sala de aula não pode acabar se domingo que vem você não estiver presente. Então nós temos aqui um grave erro de liderança no livro dos Juízes. Nós temos ótimos guerreiros, ótimos defensores, ótimos guias para aquele povo, mas nenhum deles treinou sucessores. E porque não havia sucessores, havia uma lacuna. Nesta lacuna de liderança, o povo fazia o que queria e o inimigo enxergava uma brecha, enxergava fragilidade naquele povo, vulnerabilidade, e o inimigo entrava. Resumindo, liderar é guiar, liderar é treinar, liderar é defender. Vamos lá? Liderar é guiar. Vamos colocar por ordem: guiar, defender e treinar. Você está na liderança para guiar o seu departamento de acordo com a palavra de Deus. Você está neste departamento para defendê-los dos ataques do inimigo. O inimigo, quando olhar para a tua classe, quando olhar para o departamento que você lidera, ele pode até atacar, mas ele tem que saber que a estratégia dele precisará ser melhorada, porque ele encontrará um guerreiro, uma guerreira, prontos para defender esse território como esses juízes fizeram. E liderar também é treinar sucessores para que a obra, o projeto não pare. A obra tem que avançar, tá? E as principais consequências, aí é confusão social, caos moral e apostasia, tá? Então, lembra quando Gideão, ele aparece na história, a Bíblia diz que o povo de Deus, ele empobreceu muito. O que é isso? Caos social, porque não havia ninguém para liderar e defender. O inimigo vinha e roubava tudo que eles produziam. Então liderar é defender, é proteger, para evitar caos social, caos moral. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje, irmãos? Por ausência de líderes. Sabe o que? Estamos falando aqui para jovens, né? Vamos lá. Sabe qual a maior demanda da atual geração? A atual geração sofre a ausência de bons líderes, de bons referenciais. Estou terminando o curso para líderes, de escrever, de preparar, e uma das coisas o líder tem que ter referência, mas aí eu encontro uma lacuna. Quem são nossas referências para liderar? Quem são? Quais são os nomes? Onde eles estão?
Nós até temos ótimos líderes, temos, mas estão escondidos, não se expõem. Um líder, liderar é influenciar, e para influenciar, você precisa se expor, você precisa mostrar teu rosto, você precisa mostrar a cara, para que você seja encontrado, achado por aqueles que precisam de referências, por aqueles que precisam de alguém para auxiliá-los no ministério, tá certo? Então é preciso ser uma referência, é preciso se expor, tá certo? Muito bem. Tópico 3, como eu já disse, esse trimestre da EBD é um curso de liderança, irmão. É um curso de liderança. Probleminhas aqui com a nossa câmera, mas o Senhor nos dará graça. Amém? Em nome de Jesus, esse negócio vai funcionar e nós vamos terminar aqui a nossa aula, tá certo? Tópico 3, estamos chegando aqui com o tópico 3 da nossa aula, da nossa lição. E como eu estava dizendo, esta lição, irmãos, é um verdadeiro e completo curso de liderança. Vale a pena, tá? Bom, então qual que é a solução na ausência de líderes? Qual é a solução? A solução, a inevitável necessidade de transição. Deixa eu falar uma coisa. Nós estamos em uma fase de transição. Uma fase de transição. Então, quando eu digo que liderar é construir pontes, eu estou falando de transição de geração, tá? Então, lembra, os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos mestres, eles muitos se foram, outros estão indo. Cabe a nós, pessoas da minha idade, líderes da minha idade, precisam entender isso. Sabe qual que é a nossa missão? Construir uma ponte entre aquela geração dos nossos pais e essa nova geração. A geração da ficha de telefone para a geração do Wi-Fi. Nós nascemos no meio. Nós nascemos no final da era do telefone público, certo? E no início da era do Wi-Fi, do smartphone. Só que hoje nós estamos liderando a geração do smartphone, da internet. E nós precisamos conectar as duas gerações, porque não se pode apagar a história, é preciso aprender com ela. Então, criar uma faixa de transição. A obra de Deus não é feita por uma pessoa apenas, tá? Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens. O líder que prepara o sucessor demonstra reconhecer suas próprias limitações, a dependência e o amor à sua obra. Então, é nossa missão formar novos líderes. Vou dizer de novo, se você tem a minha idade, de 35 anos em diante, a nossa missão é formar novos líderes. Nós precisamos pegar as habilidades que Deus nos deu, as experiências que vivemos no passado e trazer para perto de nós esta juventude e treinar novos líderes, os líderes de hoje, não é os líderes de amanhã. Quando um líder treina sucessores, ele está declarando amor a Deus. E ele está dizendo que entende que ele não é eterno, que ele não é único, que ele não é insubstituível. Líder que não treina sucessores, ele se acha insubstituível. E por isso causa grandes prejuízos à obra de Deus. Está aqui no livro de Juízes. O líder ia lá, fazia, julgava, defendia, quebrava tudo. Aí o líder morria. Cadê? Não deixou ninguém. Não deixou ninguém. Nem os filhos, nem outras pessoas. Faltou isso. Por isso que é preciso investir nos mais jovens. Deus nunca teve problemas em usar pessoas independentes da idade cronológica. Davi era bem jovem quando foi separado e ungido para ser rei no lugar de Saul.
Timóteo era ainda jovem, Esther era jovem, Daniel e seus amigos eram jovens, Josias era jovem, Ezequias era jovem. E aí? A questão é essa. Agora aqui vem cá. Para treinar líderes mais jovens, nós precisamos prepará-los. E para isso, preste atenção. Nós só conseguiremos treinar novos líderes mais jovens do que nós se nós aprendermos, primeiro, a sair de cena. Segundo, a dar oportunidade. Terceiro, a permitir que eles trabalhem sobre o nosso olhar, mas que eles trabalhem. A grande dificuldade de treinar novos líderes é que muitas vezes o líder quer até treinar alguém, mas ele não aceita que o jovem faça diferente do que ele fez. Não, eu aprendi assim, tem que ser desse jeito. É assim que você tem que fazer. Outro detalhe, grande problema, porque muitos líderes não treinam sucessores. Porque quando você está treinando alguém, essa pessoa empolgada, ela começa a trabalhar, e de repente, o seu trainee começa a fazer alguma coisa que fica mais organizado do que o que você fez, mais bonito. Você se lembra de Davi e Saul? Qual foi o problema entre Davi e Saul? Quando as mulheres começaram a dizer, Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Saul disse, ora, me deram milhares e a Davi 10 milhares. Aí Jesus é diferente. Ele diz assim, ó, se creres em mim farão as obras que eu faço e as farão maiores ainda, porque eu vou para o meu Pai. Traduzindo, o líder precisa entender que a obra é maior do que ele. A sua liderança é maior do que você. Logo, quando surge alguém fazendo mais, fazendo melhor, é nossa missão fomentar essa pessoa, ajudar essa pessoa, fortalecer esta pessoa, encorajar essa pessoa, animar essa pessoa, corrigir esta pessoa. Mas com um coração humilde para reconhecer que Deus está levantando uma nova geração de líderes que vão entrar em lugares que não entramos, que terão maiores habilidades do que nós temos ou já tivemos. Isso é liderar. É não ter ciúme daqueles que nós estamos treinando. Então, liderar não é colocar do seu lado. Tem líder que tem 2, 3. Primeiro líder, segundo líder, terceiro líder. Mas você está treinando eles? Se você não está treinando eles, não serve para nada. Tem que treinar. E para treinar, tira a mão do microfone, entrega para eles. Fala aí, dirige o culto aí, ó. Senta com eles antes do culto. Fala, ó, é assim, blá, blá, blá. Dirige o culto aí. Deixa eles trabalhar. Depois você faz uma reunião, ó. Aquilo ali precisa ajustar aqui, ajustar ali. Porque também você não pode soltar. Mas você tem que deixar eles trabalhar. Uma das maiores experiências de liderança que eu tive, eu era o segundo líder. E surgiu no meu coração o desejo de fazer um acampamento com os jovens na minha igreja. E eu fui conversar com o líder. Nunca vou esquecer, hoje, pastor Isaías. Ele disse para mim, Denis, eu não posso correr atrás disso. Não posso. Mas se você correr atrás de tudo, montar a equipe e me deixar ciente de tudo, eu apoio você. Gente, foi lindo demais. Foi lindo demais. Foi a maior experiência que eu tive de liderança. Eu nunca vou esquecer. Então, nós precisamos treinar. E para treinar, o líder precisa ter humildade para reconhecer. Não é único, não é insubstituível, não é perfeito. Ok? E que a liderança é maior do que ele. E por isso, por último, liderar, a solução é deixar um legado positivo. Legado é o que é transmitido às gerações que se seguem, não é? Legado é aquilo que você deixa como se fosse uma impressão nas pessoas. Lembra que eu falei? Quando eu falo de acampamento, eu lembro do que o pastor Isaías fez comigo naquele momento. Eu lembro dos meus pastores. Legado é o que você deixa
no coração, na mente das pessoas. Legado é aquilo que nem alguém, nem o tempo é capaz de desfazer, de apagar. E não tem a ver com coisas materiais, mas com coisas, princípios, valores e exemplos de vida. Tá? E aí que está o detalhe. Você pode deixar um legado de dor e sofrimento. O legado que Sansão deixou foi legal? O legado que Saul deixou foi legal? O legado que os filhos de Eli deixaram foi legal? O legado de Acabe, de Jezabel, foi legal? Não, não foi legal. Mas o legado de Davi é interessante. O legado de Samuel é interessante. De Moisés, de Abraão, são legados interessantes. De Gideão, são legados que vale a pena a gente copiar, imitar e se inspirar. Então, você precisa entender que você vai deixar um legado na vida das pessoas. A pergunta é, qual é este legado? Eu estou terminando o curso, gente, então sempre que surge alguma coisa, quando você sair desse departamento, o que as pessoas vão dizer de você? Porque assim, ó, enquanto você está aí, as pessoas, é assim que funciona, tá? Enquanto você está aí, as pessoas se seguram, elas se contêm, elas ficam caladas, elas evitam. Mas a hora que você sair, que você mudar, o que as pessoas vão dizer de você? Legado é aquilo que as pessoas dizem de você quando você já não está mais entre elas. Legado são as referências que só a morte é capaz de apagar. Então, eu falo como alguém que trabalha com liderança e com a escola dominical há mais de 20 anos, por isso que eu estou desenvolvendo esses cursos, professor de escola dominical e liderança também. Eu falo como alguém então que está nessa área já há bastante tempo, que a coisa mais linda que tem é o tempo passar. 10, 15 anos depois você encontra alguém que você liderou. Você liderou tanta gente, né, que você esquece, às vezes esquece a fisionomia, mas a pessoa não esquece. A pessoa não esquece. Ah, não. Quando você menos imagina, ela, ei, lembra de mim? A pessoa vem dar aquele abraço na gente, apresenta a esposa, os filhos, o marido, os filhos. Esse cara foi meu líder. Essa pessoa foi meu líder. Você se lembra disso? A gente fica com aquela cara de ué. Sabe por quê? Porque eu não imaginava que eu tinha tido tamanho impacto na vida dessa pessoa. Que hoje é um empresário, que hoje é um pastor, que hoje é um pai de família. Não tinha noção. Legado. Uma correção bem feita, uma disciplina bem feita. Cara, se não fosse você ter falado aquilo pra mim, eu tinha me perdido, eu tinha ido embora, eu tinha desistido, eu já estava morto. Legado. Liderar é construir um legado. E eu concluo esta aula com esta pergunta: qual é o seu legado? Quando você terminar, quando o pastor te substituir, quando você mudar de cidade, o que você vai deixar? O que você está construindo? O que você está deixando no coração e na mente das pessoas a cada palavra, a cada ensaio, a cada conversa que você tem com seus jovens? Pensa nisso, construa o seu legado e treine sucessores para que a sua liderança não tenha esse problema. Para que a sua liderança, por mais bem sucedida que seja, ela não crie um problema no futuro. A ausência de líder. Um líder, ele precisa ter na manga, vamos dizer assim, outras pessoas para chegar para o pastor e dizer: pastor, eu estou treinando fulano. Eu estou com 2 pessoas que eu estou treinando aqui para a liderança. Eu estou há 1 ano na superintendência da escola dominical na minha igreja. A partir do próximo ano, eu vou treinar um outro superintendente. Estou dizendo isso porque é muito comum chamar alguém disponível. Eu quero mais do que alguém disponível. Eu quero treinar alguém para ser o superintendente da escola dominical na minha igreja.
Se o pastor vai apoiar isso quando eu sair, não sei. Mas eu não quero que quando eu sair o pastor tenha que pegar o que tiver disponível. Eu quero apresentar uma opção ao pastor. Porque eu não quero que o meu legado se perca porque eu não deixei ninguém para continuar. Não é nem a minha obra, é a obra de Deus. Reflita bastante nisso. Foram ótimos juízes, deixaram alguns um bom legado, outros nem tanto, mas no final, o grande erro de todos esses juízes, na sua grande maioria, se não de todos, foi: eles não treinaram ninguém, eles não deixaram sucessores. Nós não podemos fazer isso hoje, porque na lacuna criada pela ausência de liderança, muita gente morreu, muita gente se perdeu. Nós não podemos cometer esse erro. Amém? Forte abraço, que Deus abençoe sua vida, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Forte abraço, Deus abençoe vocês, Deus abençoe.